Foi uma desgraça. E ontem... Fui. E ontem, contra o Avaí, com todo respeito ao time do Avaí, mas o Avaí já está rebaixado. Não tem como escapar. Tem, Pascoal? Não tem. Tem 8 pontos no campeonato, não vai escapar. Há histórico de quem já escapou, que é o Goiás, que você estava lá, né, Sérgio? Gente, a partida foi uma coisa tenebrosa. Não, foi agora, o pior jogo que eu vi no Campeonato Brasileiro. A atuação do Corinthians ontem foi uma desgraça. O Corinthians perdeu uma grande chance de encostar nos líderes. Bom, o Corinthians ontem tinha 3 titulares, é isso, mano? Os 2 zagueiros e o goleiro. Isso. Os outros eram reservas em campo. Mas os reservas do Corinthians não podem fazer o que eles fizeram em campo contra o Avaí. Com todo respeito ao Avaí. Mas é justo, o jogo só é na quinta-feira. Poupar todo mundo. Quem não pode fazer isso daí é o Carilli, Pascoal. Esse empate aí tem nome e sobrenome. Fábio Carilli. Agora você mexeu com determinada pessoa aqui no programa. O negócio é o seguinte, não é time nada não, Pascoal. Eu critiquei muito a postura do Corinthians contra o Inter. Contra o Inter eu critiquei muito a postura do Corinthians pelo fato do Corinthians abdicar do jogo. O Corinthians ontem, durante 3/4 da partida, ele abdicou do jogo. E é uma cretinice a forma como o Corinthians joga fora de casa. Um time covarde, um time frouxo e um time que não faz mal pra ninguém, Pascoal. E o seu Fábio Carilli, que aí eu vou criticá-lo sim. O negócio é o seguinte, Pascoal, o jogo na quinta-feira pela Sul-Americana não tinha que preservar o time inteiro. Você tira pontualmente um jogador ou outro que não possa jogar. O caso do Pedrinho, por exemplo. O Flamengo tá mostrando isso. Que tá com uma lesão na costela. Então, seu Fábio Carilli, ontem, nossa, e depois do jogo que ele fala assim, ó, tiramos um ponto de diferença pro 4º colocado. Não tirou um ponto não, Carilli. Deixou de somar mais 2. Deixou de chegar nos 30 pontos aí, igual a São Paulo e Palmeiras. Ficar 3 do líder, é isso? É isso que você fez, Carilli. Porque o negócio é o seguinte, com todo respeito aí, eu não tô criticando aqui Santa Catarina porque adoro Santa Catarina. Eu moraria lá fácil, pra não precisar mais olhar pro Benja. Brincadeira. E há 5 minutos atrás, ele usou o termo pro Cuejá, gratidão. Gratidão. Viu como ele é? Mas eu falei brincando. Ele é ingrato. Você não percebeu a ironia da minha frase. Ele é ingrato. Eu te amo. Se eu precisasse doar sangue pra você, eu primeiro ia treinar, depois eu doaria. Gratidão ao Carilli nenhuma. Também, mas que ele praticou uma grande burrice ontem, Pascoal. Ele praticou. Não tinha por que colocar um time reserva em campo, Pascoal. O Avaí, a última vitória dele, Sormani, foi em abril. Contra a Chapecoense. O Avaí é o penúltimo. Será que ele não achou pelo fato de não ganhar de ninguém? Ele falou, mas não pode achar. Mas você não pode. Esse tipo de jogo você não pode achar, cara. Você não pode achar. É um erro do Carilli. Gente, eu não estou afirmando, eu estou justamente fazendo uma pergunta. Benjamin, quando você vai procurar uma Copa, se ele não achou, pra matar, você tem que ir com o pau. Você não pode ir com bota só. Então, eu estou só perguntando, será que ele não achou que um time que só tinha 7 pontos, que não ganhou de ninguém no Brasileirão, que com o time reserva... Não pode menosprezar adversário. Eu só fiz uma pergunta. Depois ele correu atrás e empatou o jogo. Tem uma tese no futebol. Uma tese no futebol. Não pode perder pontos para time que está na zona de rebaixamento. É isso que o Mano está dizendo. Eu acho que o Corinthians ontem foi como diria em Lisboa, foi um horror. Não foi um horror o time do Corinthians. E o primeiro tempo mostrou isso, Pascoal. Porque ele não mexeu no intervalo. Não teve jogo no primeiro tempo, Ele não mexeu no intervalo. Não teve jogo. A bola saía... O cara, ele tava satisfeito com o empate. Lateral. A bola... Está de brincadeira, não teve jogo. Foi o pior jogo do Campeonato Brasileiro. Não, mas a escalação do Corinthians ontem foi a pior possível. Foi a pior possível ontem. Ué, cada um jogou. Ralf, Sornosa, Ramiro, o que é isso? Ramiro aberto pela direita. O time do Corinthians tinha 480 toneladas para jogar em campo ontem. Gente, pelo amor de Deus, cara. O Corinthians buscando leveza, o Corinthians buscando desenvolvimento, o Corinthians buscando, sabe, o futebol que dê sequência a tudo aquilo que o torcedor espera, que é o time que deixe de ser tão só defensivo para também ser equilibrado ofensivamente. E entra em campo com lanterna no campeonato, com uma equipe vulnerável como a do Avaí, com uma equipe que deixa jogar como a do Avaí, com um time completamente desestruturado de questão técnica, um time que não tinha a mínima lucidez com a bola nos pés. Carilli, que escalação é essa? Onde você quer chegar com o time? Onde que você quer rodar elenco com uma escalação de um time inoperante como foi o Corinthians ontem? Não foi. O Corinthians ontem foi uma aberração. Foi uma aberração. O Corinthians ontem, desculpa, o torcedor do Corinthians ontem tem toda a razão de estar pé da vida. Porque o Corinthians ontem foi um retrato de incompetência
daquilo que o Corinthians estava evoluindo e já teve em mãos nessa escalação do próprio Carille. Teve recaída com o Inter, teve recaída com o Fluminense, ontem de novo, com 4 empates e 4 vitórias. E tem outro detalhe, o jogo do Corinthians ontem foi às 19 horas. Foi. Ou seja, já tinha acabado o jogo do São Paulo, por exemplo. Já sabia o resultado dos outros. Então, uma simples vitória ontem contra um time já rebaixado, praticamente rebaixado. Já sabia o resultado do jogo do Santos, que tinha empatado com o Fortaleza. Sim, mas o Santos não era o problema. O problema era o São Paulo, que tá ali cabeça a cabeça com o Corinthians, com o Atlético Mineiro. Gente, o Corinthians era só ganhar do Avaí. Mas não jogou nada, mano. Sim, não jogou nada, Beija. Sim, é o que nós estamos falando. Não jogou agora, eu não acho que é só na conta do treinador, não, hein? Jogador também tem que ter jogador também, eu vou falar um negócio. Quando a gente vai projetar os postulantes ao título, o PVC alertou a gente aí outro dia para um fato que é incontestável. Tá lá, são números. O Corinthians empata demais. Ele precisa enfileirar como o São Paulo fez, como o Santos fez quando ele assumiu a liderança do campeonato. 5 vitórias seguidas. 6 vitórias seguidas. Ele não consegue fazer isso. Então, na hora que a gente vai perguntar quem são os times que vão brigar pelo título, o Corinthians, pelo poder da camisa dele, de mídia, pela história dele, é claro que você coloca sempre. Mas você começa a olhar o desempenho do Corinthians no campeonato e os resultados que ele obtém, você começa a ficar desconfiado. Será que dá para apostar mesmo no Corinthians? O Beija disse que o Corinthians vai chegar para brigar pelo título. Eu vou te falar, cara. Desiludiu? Não, eu não desiludi. Eu me decepcionei muito, cara. Eu achei que o Corinthians contra o Botafogo fez uma partida espetacular. E achei que aquele seria um Corinthians. Contra o Fluminense pela Sul-Americana, o Corinthians foi uma decepção. O Fluminense jogou como o Corinthians joga. Retrancado, fechado, correto, certinho de fazer aquilo. E agora, o de ontem? Agora, ontem, contra o Avaí, não tem desculpa. Ontem era o jogo, perdeu o cabelo. Será que há necessidade? Ontem era o jogo, mas aí eu também concordo com o Pascoal, quando falta atitude de jogador. O jogador também precisa o jogador não chutar uma bola ao gol, o jogador não criar, também não tem nada a ver com o treinador. Óbvio que tem. Não tem. Isso é reflexo do treinador. Não, desculpa. Claro que Carille, eu duvido que o Carille chega pro cara lá, pro Bozelli, e fala, Bozelli, não é pra chutar, hein? Benjam, mas qual é o senso criativo? Eu não quero que ninguém chute a gol. O Benjam não apresentou nada, Benjamin. Tecnicamente falando, mas isso é trabalho do treinador. Eu não estou discordando. O Corinthians foi uma vergonha ontem. Esse time é mal treinado, cara. Eu não acho que o time é mal treinado. Pode ter sido mal escalado. Mal treinado não é. Sabe por que é mal treinado? O time inteiro era base. O time inteiro base era reserva, concorda? O time reserva, goleiros, ele treina... 2 zagueiros são titulares. O time reserva, ele treina contra o titular. Esse time você não pode falar, não teve entrosamento porque ele foi mal escalado. Não, porque esses caras, eles jogam juntos, Benjamin. Mas hoje em dia não se faz treino. Mas faz, Sormani. Opa, diretamente tá no Bom Dia mostrando o coletivo aí, o reserva contra o titular. Eu discordo plenamente que o Corinthians é mal treinado. Esse time reserva eu não acho. Muito. Eu acho que o Corinthians é muito bem treinado, continuo adorando. Eu falo, que são características não é porque ontem o time não jogou nada e quinta não jogou nada, que agora eu vou falar que o Fábio Carille é ruim e tal. Agora, que jogador. Eu concordo. Ele deveria ter mexido no intervalo. O elenco é completamente diferente. Eu também acho que deveria ter mexido no intervalo. Agora, que jogador precisa ter mais atitude também, precisa. Peraí. O que eu quero só terminar, senhor Mano, é falar o seguinte: o Carille não chega pros caras e fala, não chuta gol, não é pra fazer gol. Não passa no meu campo. Eu duvido que o Carille chegou pro elenco no primeiro tempo e falou assim, eu quero todo mundo tocando de ladinho. Peraí. Eu vou fazer a sua função aqui agora. Vou ler um tweet. Você tá autorizando? Flávio Silva de Lima. Fala agora, Benja. Ele fala agora, Benja. Então, peraí. Que o Carille é monstro. Mas técnico covarde e retranqueiro. Acabei de falar, amigo. Indo ao encontro que o Mano sempre fala. Mas eu não acho ele covarde e retranqueiro. Amigo, acabei de falar, o tweet veio atrasado. Não é porque jogou mal na quinta contra o Fluminense e ontem jogou pessimamente que eu vou achar que a partir de agora o Fábio Carille... O tempo tá passando. O campeonato tá andando. Eu não acho... A fila tá andando. Eu não acho... Eu não acho... Enfileirar vitória. O São Paulo também tá enfileirando vitória e ontem perdeu. Se não fosse isso, não tava onde tá. Eu não acho... O Corinthians tá 2 pontos só do São Paulo. Eu não acho que o Fábio Carille é uma porcaria. Desculpa. Eu também. Um treinador que em 3 anos ganha 3 paulistas e um brasileiro é
excelente. Mas peraí, eu não falei que ele é uma porcaria. Eu não falei que você falou do Everaldo, precisa de atitude de Sornosa, precisa de atitude desses caras no meio campo. Gente, ontem só o moleque dá o Matheus Jesus correndo desesperado, fala tudo no time. Mas aí quando ele botou o titular em campo, que é o Wagner Lopes, resolveu o problema. Arrumou uma expulsão, começou a jogar, tirou o centroavante que é pivô, um pivô que tá indignando. O que tá indignando o torcedor do Corinthians é o seguinte: o Flamengo, que vai jogar um dia antes do Corinthians e vai ter um adversário teoricamente muito mais complicado, que é o Internacional, foi até Fortaleza e jogou com o time titular. Exato. O Corinthians vai jogar contra o Avaí. Não, o Flamengo poupou 7 titulares. Não, tudo bem, mas colocou basicamente o time completo. Poupou 7 titulares. Não, 7 não. Sim, os dois laterais. Né? Poupou os dois laterais. O Cuejar não jogou. O Cuejar não jogou. O Everton Ribeiro não jogou. O Cuejar não jogou por outro motivo. Bem, e nem vinha jogando. Mas são 7 E nem vinha jogando. E nem vinha jogando. Não, mas ele jogou com o Gabriel. Sim, ele manteve a Arrascaeta. Não, mas os titulares do Flamengo, senhor Manel, Diego Alves, Rodrigo Caio, Pablo Mari, Gerson, William Arão e Gabriel. Então. 6. E o Arrascaeta entrou depois. O Arrascaeta que... Então, exatamente. O Corinthians jogou com são 6 jogadores. O Corinthians jogou com o Ralf, que era titular. Jogou com o Manuel Gil. Cleison. Cleison entrou depois. Sim, mas mesmo assim, jogou o Wagner Love depois entrou. E os caras do Flamengo lá, Everton Ribeiro, Rafinha e ele vai jogar lá em Fortaleza. Mas a qualidade de reserva do Flamengo é muito superior. Vai pegar 5 horas de voo para jogar em Porto Alegre. O Corinthians vai até Santa Catarina. Exato. Depois de lá ele volta para São Paulo, vai descansar porque joga só na quinta-feira com o Fluminense. Injuriado. Podia ter jogado com o time titular. Eu concordo com ele. E os reservas do Flamengo são superiores aos reservas do Corinthians. Ele está injuriado porque não ganhou. Porque se tivesse sido 1-0, ninguém falaria nada. Não tem sim. Não é porque... Não é. É porque só eu sou resultadista. Só eu sou resultadista. Gente, o que eu quero falar, o que o torcedor do Corinthians está injuriado é que tem o Michel Macedo, quando joga mal. E ontem era para ter sido expulso mesmo. Ridículo, e tem o Sornosa. E eu não sei qual a função do Sornosa no time do Corinthians. Tem Michel Macedo, tem Sornosa. Muito mal. Como é que você pega esse time e coloca dos favoritos para ganhar o campeonato? Porque eles não são titulares. O Santos não tem condições de ganhar o campeonato. O Corinthians tem. Eu não acho que a diferença do Corinthians pro Santos é grande. Eu não acho que tem diferença. O time do Corinthians... Eu acho até, eu também acho. O time do Corinthians é muito bom. Agora, o problema eu não acho. Tudo bem, mas eu não falei para você achar, eu tô dando a minha opinião. Eu não perguntei se você acabou de dizer que o Sornosa não presta. Você acabou de dizer que o Michel Macedo não presta. Mas eu tô acabando de falar. Você já falou que o Everaldo não serve. Deixa eu te explicar. Pô, então como é que você vai brigar pelo título? É que quando você grita, você não ouve. Tem o lance da expulsão aí. O que eu estou querendo falar, eu não falei que o elenco do Corinthians é muito bom, eu falei que o time do Corinthians é muito bom. O time do Corinthians é muito bom. Só com o time não dá pra ganhar campeonato mesmo. No ataque você tem opções. Você tem Wagner Love, você tem Bozelli, você tem Gustavo, tá certo? Só. É a única posição você fala do Corinthians que o Palmeiras é o melhor elenco do Brasil. Aí vocês falam que tem 5 centroavantes que nenhum joga. Não, eu não falei. Aí eu tô falando o seguinte, na lateral esquerda, o Carlos Augusto é um menino de promissor. Ou seja, promissor. Não é realidade, certo? Não, ele tá... Então, não. Sornosa não serve. Eu acabei de falar Carlos Augusto não é realidade. Só que tem uma explicação pra fazer. Gente, eu não falei que o Carlos Augusto não é realidade. Eu falei que é um menino promissor, é um bom lateral. Deixa eu só dar uma explicação para algumas coisas. É o seguinte, também, o mês de agosto do Corinthians foi mais pesado que o do Flamengo. O Corinthians jogou 2 jogos a mais que o Flamengo em agosto, 7-5. Só que em compensação, o Flamengo jogou 7 jogos em julho e o Corinthians só 4, né? Então assim, ambos inverteram a questão de elenco. Não tem nada de mais pesado. O Flamengo tá jogando Libertadores. Eu não acho que seja o treinador. Ele tem problema do Corinthians. Você tem que comparar quantidade. Sim, qualidade. Não, o problema do Corinthians foi a qualidade de jogo. Ontem, amigo. Mas eu não estou quantas vitórias tem o Avaí no Campeonato Brasileiro? Desde abril nenhuma. E se não é o Betão ser expulso ali? Se não é o Betão tomar o vermelho, por isso não tinha ganho. Eu não estou justificando. Lógico que tá. Eu não estou justificando. Lógico que tá justificando. Eu não estou justificando a escalação ruim do Carille ontem. A partir do momento que você vem com esses números, você está justificando. Com o fato no calendário. Eu só estou tentando achar uma explicação do porquê que talvez ele tenha entrado com um time muito mais reserva do que o costumeiro. O Carille entrou com o time reserva, porque o Avaí não ganhou de ninguém. E o
Carille deve ter pensado, não precisa de time titular contra o Avaí. Porque ele também quis descansar, porque o time vem numa maratona de jogos. Quando foi a última vitória do Avaí? 5 de abril. Se ele pensou isso, Benjamin, ele pensou errado. Citaram o Flamengo, mas jogou Benjamin, melhor que o do Corinthians. Não, mas o time pensar grande, errado não é crime. Veja, um time grande ele não pode. Vez, cara. Termina, Facincani, fala o que você quer falar. Ele vai falar sem vezes a mesma coisa. Você falou que o Carille, você deu todos os dados aí, falando que o mês do Corinthians foi mais cheio que o do Flamengo. Por causa de duas partidas. Você não pode comparar Corinthians e Flamengo numa mesma situação. O Corinthians ele pegou o Avaí, que o time da Fox ganha. O time da Fox, se pegar o Avaí, é capaz de ganhar, Benjamin. Tá de brincadeira. O Avaí não tem uma vitória no Campeonato Brasileiro. O Avaí é o penúltimo pior ataque. O Corinthians está a melhor defesa do campeonato e conseguiu quase perder. O Carille conseguiu essa façanha. Quando a gente estava esboçando aqui o Corinthians poderia entrar em campo na sexta-feira, na hora do rádio, nós dissemos, o Pedrinho vai estar fora, porque o Pedrinho tomou uma pancada na costela ali, no quadril, é um cara que tá fora do baralho. Beleza, ok. Então o negócio é o seguinte, tira o Pedrinho. Ah, mas pode ser que o Matheus Vital também não joga. Beleza, tira o Matheus Vital. Ah, mas o Fagner é um cara... Ok, tira o Fagner. O restante do time, põe o... Calma, Nossa, calma, mano. Põe na mesa, Carille, e vai pra dentro, pô. Esse tipo de jogo decide campeonato. Esse tipo de jogo, cara, e lá no final, na 38ª rodada, vai decretar quem vai pegar a vaga de Libertadores ou brigar pelo título, Carille. Porque time grande com time grande trocam pontos. Acontece você perder aqui, ganhar lá. Agora contra o Avaí você precisa ganhar as duas. Contra a CSA você precisa ganhar as duas, Carille. Você precisa parar com esse pensamento de fora de casa. Não, vamos preservar a posse de bola. Posse de bola é escambau. É o que eu falo. O Carille, ele adota a mesma postura. Se ele pegar o CSA, se ele pegar o Palmeiras, se ele pegar o Avaí, se ele pegar o Inter, ele joga tudo da mesma forma. Tá errado, Carille. E chega uma notícia agora, dá uma checada aí. Você vê como o Avaí não está mais preocupado com nada no Brasileirão. O Avaí, segundo informações aí hoje, está acertando a venda do mando do jogo contra o Flamengo no dia 7 de setembro para Brasília, por 1,8 milhões. Ou seja, o Avaí já caiu, porque já está vendendo o mando contra o Flamengo, jogando em Brasília. Tá certo? Isso é inversão de mando. Exato. Gente, mas convenhamos. O Avaí, onde for o jogo, o Flamengo vai ganhar. Lógico que vai. Não é isso que o Flamengo vai ganhar esse jogo. Não é isso, é óbvio que o Flamengo vai ganhar. Mas se jogar na ressacada, se jogar em Marte, se jogar em Plutão, os caras estão ganhando arrecada. Eu acho que tá errado. É isso. Eu acho que tá errado. Eu também acho que o Flamengo vai ganhar em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Vai dizer, olha, o Flamengo foi campeão porque jogou aquela partida contra o Avaí em Brasília. Nada. Mas é o seguinte, o time do Corinthians ontem, foi um arremedo de time. Aquilo é uma vergonha pro torcedor do Corinthians. O primeiro tempo do time do Corinthians, o primeiro tempo do jogo, é uma vergonha. Não teve uma... Alguém viu uma jogada com sequência? Sequência de jogada, alguém viu? Era bico pro lado, era bico para escanteio, era bico de tiro de meta, era bico daqui, era bico dali, era falta no meio campo, falta aqui, aquele falta gol ali. Que foi invalidado ali lá. Não o gol que valeu. Aquele gol no primeiro tempo do Matheus Jesus que foi invalidado pelo VAR. Foi bem validado. Não, bem validado. Mas o Corinthians achou o gol. Achou o gol. Não foi uma jogada construída. O primeiro tempo não teve sequência de jogo. Você não teve jogo. Era tudo picado, tudo picotado. O time do Corinthians, com todo respeito, não pode entrar assim, sabe o que é? Acha que vai entrar e vai ganhar o jogo do último colocado a hora que quiser. Aí tomou um gol, deu um baita desespero no time do Corinthians. Será que nós vamos perder pro Lanterna no campeonato? Aí sai todo mundo desesperado. Aí o treinador bota Fagner, aí o treinador bota Wagner Lopes, aí bota o Cleiton, aí tenta botar os caras que estão no banco pra tentar então você concorda com o Benja. Você concorda com o Benja. O quê? Ele achou que com o time reserva ganharia do Avaí. Achou, claro que subestimou o adversário subestimou. E o campeonato. É óbvio que sim, deixa eu falar um negócio pra você. Se ontem tivesse sido, vamos supor, Corinthians e São Paulo no Morumbi. Era tudo pau a pau. Se fosse Corinthians e Flamengo ontem no Maracanã. Tá com jogar todo mundo. Agora, ontem foi... E eu posso te falar? Eu vou ser sincero. Era o Avaí, por isso que botou reserva. Corinthians e Avaí, eu vou ser sincero. Eu também teria entrado com um time misto. Então você não pode criticar o Carille. Não, eu não estou criticando o Carille por ter entrado com o time misto. Pela tiriça do time, eu estou criticando porque não interessa se é time misto. O Corinthians ontem não entrou em campo. Não entrou, não tô contestando o time misto. Eu também teria colocado. Podia ser o time principal. Se jogasse ontem, com essa postura, não ia ganhar. Foi um jogo tão igual, foi uma ruindade tão igual, que o gol do Avaí saiu logo depois que o Michel Macedo foi expulso. E o gol do Corinthians saiu logo depois que o Betão foi expulso. Na falha do Marquinhos. Que talvez se nenhum dos dois tivesse...
A furada do Marquinhos bizonha dentro da pequena O área. Corinthians já teve os dois, hein? Betão e Marquinhos. E conseguiu ser campeão. Não, o Betão caiu. Olha, Foi sim, o Marquinhos. Betão caiu. Não, o Betão tava em O Marquinhos foi campeão titular em 2005. Não, mas o Betão caiu em 2007. Tudo bem, mas mas o foi Betão campeão. também tava lá. Agora E o o Marquinhos menos também. a matemática é pra menos. você ver a força da Betão e camisa. Marquinhos eram exemplos. Pega matemática, mais com menos é o quê? O que foi pior, Prevalece furada do menos. Marquinhos ou o Betão perder na corrida pro Wagner Lopes, que saiu Agora- na frente 30 metros? Agora, contra Todas as duas foram péssimas. Agora, contra o Fluminense, jogar assim também vai ser complicado. Ah, mano, vai jogar o time reserva com o Fluminense. Aí vai e volta todo mundo. Aí volta o Pedrinho. Fala, a batata do Carille tá assando com o Andrés? Que eu saiba, não. Nada. Que eu Mano saiba. Menezes aí, ó. Não, sabe por que eu tô perguntando Tá vendo? isso? Já tá implantando crise. O Mano Menezes, ele tá sentado na praça com aquele jornal amarelo, assim, ó. Procurando emprego, olhando Vou te trampo. falar. O Andrés não muda Não o sei, Andrés não viu? muda treinador assim tão fácil, não. Olha. Você tá Você mudaria? Pera só, Não, pera não, só eu não um mudaria, minuto. eu Você não tá mudaria. jogando uma informação. Não tô jogando informação, Você tá eu fiz uma plantando uma pergunta. crise. Tá plantando Peraí, crise. vírgula. Ah, você Tem falou assim, coisa olha, nem outra. Eita, primeiro Peraí, que o Mano Menezes eu não tá conjecturei olhando página fato. amarela. Tá louco? Tem uma pergunta que você tá Isso aqui é fazendo. uma pergunta. Tem um negócio chamado afirmação e tem um negócio chamado interrogação. Você viu como você fez a pergunta? Deixa eu falar. Batata tá assando. Ué. Porque olha, o Mano Menezes... Interrogação, tá já indo diria pra- Valone. Eu vou começar a repetir Que o eu, que a Valone saiba, fazia. que eu saiba, não tem batata assando Ah, tá. nenhuma e que eu saiba, esse ano não tem Mano Menezes nenhum. Até porque o Fábio Carille tem contrato com o Corinthians. E seria uma anormalidade, Corinthians não, seria uma anormalidade mandar o Carille embora. Corinthians? Independentemente de qualquer coisa, continuo achando o Fábio Carille um monstro. Eu também Agora, Você acha? agora A raquetada que você deu no cara? Queria perguntar um negócio. Deixa eu falar, tem a batalha das hashtags, hein? Tá rolando batalha da hashtag. Igual semana passada que bombou. Então, se você